Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é com grande humildade e reverência que me dirijo a vocês para compartilhar a história do primeiro homem, Adão, e o evento que marcou o início da jornada da humanidade, a queda do homem. Esta narrativa nos levará de volta ao amanhecer da criação, quando Deus, em sua infinita sabedoria e amor, deu origem à humanidade. Exploraremos a história de Adão, seu papel na história da salvação e como a queda do homem mudou o curso da humanidade. Que essa jornada seja uma oportunidade para fortalecer nossa fé, compreender a magnitude da graça divina e reconhecer o chamado à redenção que todos compartilhamos. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. No início, antes que o tempo fosse medido e as estrelas dançassem pelo céu, Deus contemplou o vazio e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. E assim, Adão, o primeiro ser humano, foi moldado a partir do pó da terra, com amor divino e cuidado meticuloso. Ele foi soprado pelo fôlego de vida de Deus, tornando-se um ser vivente. Imagine o instante em que Adão abriu os olhos e contemplou a beleza do Éden, o jardim perfeito criado por Deus. A pureza da criação estava à sua volta, e a comunhão com o Criador era uma realidade íntima e palpável. Ele viveu em harmonia com a natureza e com os animais que Deus trouxe a ele. Tudo estava em paz, e Adão desfrutava da plenitude da presença de Deus. Adão não apenas testemunhou a beleza da criação, mas também desfrutou da comunhão direta com o Criador. Deus passeava no jardim na viração do dia, conversando com seu amado Adão. Essa comunhão íntima era um reflexo do amor que Deus tinha por sua criação. Imagine a profundidade das conversas entre Deus e Adão, as lições de sabedoria divina e o carinho paterno do Criador. Adão foi designado como mordomo da criação, confiável para cuidar do jardim e nomear os animais. Nesse estado de inocência, ele experimentou a alegria da presença de Deus e o propósito de cuidar da criação. No entanto, a história da humanidade não seria completa sem a narrativa da tentação e da queda. Satanás, o adversário, aproximou-se de Eva no jardim e sussurrou palavras enganosas que levaram à desobediência. Eva e Adão, tentados pela promessa de conhecimento e autonomia, comeram do fruto proibido, desobedecendo ao comando de Deus. Gênesis 3:1-7. Nesse momento crítico, a harmonia foi quebrada. O pecado entrou no mundo e Adão e Eva experimentaram a separação de Deus. A inocência deu lugar à vergonha e eles cobriram seus corpos e se esconderam da presença de Deus. A queda do homem não foi apenas a perda da inocência, mas também a introdução da culpa, da dor e do sofrimento. A maldição recaiu sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. O jardim, uma vez perfeito, se tornou um lugar de trabalho árduo e a mortalidade entrou na história humana. No entanto, mesmo no momento da queda, Deus revelou sua graça e misericórdia. Ele prometeu um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Essa promessa foi o início do plano de redenção divina, que seria cumprido em Cristo. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas Deus providenciou roupas de pele para cobrir sua nudez, simbolizando a provisão divina para cobrir o pecado. Nesse ato, Deus mostrou seu amor e sua preocupação com a condição humana, mesmo quando a desobediência tinha afastado Adão e Eva de sua presença. As consequências da queda foram profundas. O pecado se propagou pela humanidade, trazendo consigo divisão, conflitos e sofrimento. Adão e Eva tiveram filhos, e a história humana começou a se desdobrar. Caim e Abel, seus primeiros filhos, também revelaram o trágico impacto do pecado quando o ciúme e a inveja levaram ao assassinato. A maldição do trabalho árduo, da dor no parto e da mortalidade se tornaram realidades na vida de Adão e Eva e de seus descendentes. O relacionamento do homem com a terra se tornou um fardo, e a brevidade da vida se tornou evidente. No entanto, Deus não abandonou sua criação.
ele continuou a se comunicar com a humanidade através de profetas e líderes. As histórias de Noé, Abraão e Moisés nos mostram a maneira como Deus continuou a se revelar e a guiar seu povo. Adão e Eva aprenderam sobre o sacrifício de um cordeiro para cobrir sua vergonha, pronunciando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. A promessa de um Salvador, feita no Éden, estava viva nas palavras dos profetas. A história de Adão e a queda do homem nos leva à maior história de redenção em Cristo. Jesus Cristo, o segundo Adão, veio ao mundo para desfazer o estrago do pecado. Seu sacrifício na cruz e sua ressurreição trouxeram a possibilidade da reconciliação com Deus. Cristo é o Salvador prometido desde o Éden. Seu sangue derramado nos purifica do pecado, nos restaura a comunhão com Deus e nos oferece a esperança da vida eterna. A queda do homem não é o fim da história, mas o começo de uma jornada de redenção que culmina em Cristo. Adão e Eva, embora tenham experimentado a queda, também tiveram a oportunidade de encontrar a redenção. Eles tiveram filhos, e através de Sete, uma linhagem justa se estabeleceu. Adão viveu 930 anos e testemunhou muitas gerações. Ele e Eva, em sua fé e arrependimento, puderam encontrar a graça de Deus. A história de Adão e a queda do homem nos lembra que o pecado é uma realidade que afeta a todos, mas a graça de Deus é acessível a todos. A redenção está ao alcance daqueles que se voltam para Deus em fé e arrependimento. A redenção em Cristo continua até os dias de hoje. A história de Adão e a queda do homem é a história da humanidade, marcada pelo pecado e pela busca por redenção. Através de Cristo, somos chamados à reconciliação com Deus, à transformação e à restauração. Na conclusão desta narrativa, é importante lembrar que a história de Adão e a queda do homem não é apenas uma história de pecado e perda, mas também uma história de graça e esperança. Adão, o primeiro homem, nos ensina que, apesar do pecado que nos separa de Deus, sua graça é maior. A queda do homem nos lembra da nossa necessidade de um Salvador e da esperança que encontramos em Cristo. Ele é o cumprimento da promessa feita no Éden, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através dele, somos restaurados à comunhão com Deus e recebemos a esperança da vida eterna. Que a história de Adão e a queda do homem seja uma lembrança constante da graça de Deus, da necessidade da redenção e da esperança que encontramos em Cristo. Que possamos olhar para essa história com gratidão e fé, reconhecendo o amor incompreensível de Deus por sua criação. Amém.